faz. Tanto faz, is whatever. Vamos lá, hello everyone, guys. welcome. A gente voltou para nossa review, né? E da exercise sobre aquele tema. Qual tema? Simple present. Simple present. O simple present é aquele tempo verbal tranquilo, referente aí ao presente do indicativo, nada demais. Coloca na tela aqui pra gente começar a nossa review. Na tela com a gente aqui também. Atrás da gente, diretor. Vamos lá, não nos deixe de fora, a gente quer aparecer. Vamos lá, Simple Things é o título da nossa aula, que foi lá, aula 9.1, Simple Things, coisas simples, porque o Simple Present é essa coisa simples. Então vamos relembrar aí que ele é usado, coloca aí, vamos dar uma espastadinha, teacher. Ele é usado para quê? Usado para ações habituais, fatos gerais, ações repetidas, rotineiras, né? Porque é uma rotina, então você repete ela várias vezes, múltiplas vezes. Emoções, que a gente vai falar, inclusive, na aula que vem. Desejos, opiniões, preferências. Na verdade, opiniões e preferências a gente vai falar na aula que vem. E é isso. E várias outras coisas também que, sim, mas, que assim, indicam os aí. principais são esses. Exatamente. Lembrando aí, e vamos relembrar que agora sim a gente vai lá para a nossa tela por causa da imagem, né? Que a imagem tá pequenininha, tá little. Vamos lá. Vamos relembrar como é que faz frases na forma afirmativa, negativa and interrogativa. Coloquei aqui o verbo to like, que é o verbo gostar, curtir. Eita, eu sempre esqueço isso, né? Babá, se não esquecer, não sou eu. To like, que é o verbo curtir, gostar. E agora eu trouxe aqui o que a maioria dos livros traz, né? A fórmula. Conjugaçãozinha. Você tem sujeitos aqui, né? E você tem os verbos aqui conjugados ou não. Vamos lá. Sujeitos e... Opa, onde é que eu fiz isso? Obrigada. Sujeito I vai ficar com like e ele vai ter alteração? I like, eu curto, eu gosto? Não. You like, você curte, você gosta? Não. Quando chegou no he, she, que é a terceira pessoa do singular, você já tem a flexão verbal. Lembra que você colocou o S. E por que eu coloquei o S no final desse verbo, teacher? Porque é a regra geral aí nesse verbo, né? Ele é regra geral. Ele não termina com Y precedido de consoante. Não. Ele não termina com S, SH, CH, X, Z, O. Então, se ele não termina com essas situações, ele vai só acrescido do S. We like, nós curtimos, gostamos. You like e they like. Eles ou elas curtem ou gostam. Então, tudo nessa situação. A gente tem aí agora a negativa, que a diferença da afirmativa para negativa, pode perceber, ó, comparar um com o outro, é que além de todos os verbos não terem nenhum tipo de conjugação, ó, não existe mais o Szinho aqui. Passou para negativa para interrogativa, pessoal, não flexiona o verbo. Não, flexiona o verbo principal. Você tem agora a presença dos auxiliares, que é o do e o does. E o does. São esses dois aqui que a gente gosta muito de usar eles. A gente vai usar eles sempre do lado do sujeito e a tiracolo da meu advérbio de negação. Certo. Então, I do not like vai ficar o quê? Eu não gosto. Ou eu não curto. Ou então você pode falar I don't like com ele na sua forma contraída. E aqui você tem o does not, porque você está com a terceira pessoa do singular. Certo. Ou então você tem a opção de usar ele na forma contraída. Doesn't. Doesn't. Muito bem? E você tem o restante aqui, teacher, né? We don't, you don't, they don't. Muito bem. Aí eu tenho a interrogative form para relembrar o que vai acontecer. A diferença da afirmativa, negativa... Aliás, da afirmativa para interrogativa é apenas... aliás, eu tô falando bobagem, não é afirmativa não. A diferença é que o auxiliar passa pra frente do pronome pessoal ou do sujeito qualquer que você esteja usando na sua frase. Então, o do passa na frente, o does passa na frente, assim por diante. Pegar a frase, jogar o do ou does na frente, pronto. Interrogativa, sinalzinho de interrogação no final, frase interrogativa. E o to like não tem o quê? Conjugar? Como não vai flexionar nenhum verbo, você só se preocupa com o do ou does. Muito bem. E temos as frases aí... Vamos lá, teacher. Eu coloquei teu nome, percebeu? Isso que eu vi aí, meu apelidinho. Sammy teaches guitar on Monday. Queria mesmo. Ou seja, a Sammy, ela ensina... O que é isso? Guitarra? Violão, porque ele é um falso cognato. Parece, mas não é. Mas tem também, você fala electric guitar. Você fala guitar. Aí pra guitarra. I don't wake up early on Saturday. Eu não acordo. Wake up é o verbo. Wake up. Wake no caso. O up tá aqui é um phrasal verb. Early, ou seja,
cedo no sábado. Olha, eu tô usando vários dias de semana aqui, né? Com marcador de tempo. E a última? Do you work at mediação tecnológica? Yes, I do. Olha como é short answer aí. Sim, eu Certo. trabalho. Ou yes, I work on mediação, ou at mediação tecnológica. Melhor falar Olha at, aí, ó. porque a gente tá falando aí de um ponto específico. Certinho. At. Muito bem. Então é isso, gente. Chegou o momento da sua atividade de sala, dos seus exercises. Be right back. We're back, estamos de volta. Ei, Voltemos. atividade. Voltei. Que besteira. Eu voltei agora. Ai, gente, a internet tá batendo a gente. Vamos lá. Atividade de sala. Momento de tirar suas Dúvidas, doubts. questions. Momento de tirar suas questions. O que vai acontecer? A gente tem um texto aí pra gente ler, né? E a gente vai... eu não vou ler, mas ou a Sub, enfim, mas você já leu. Eu não li. Não faço a mínima ideia do que se trata esse texto. E aí tem uma interpretação eu já de sei texto. as respostas. Eu não sei, a resposta eu não li. Então, eu falo isso para o aluno saber. Eu não li, não sei, vai ser uma novidade para mim também. Então, o texto é grande, maior do que a gente já teve até agora, né? De todos que a gente teve. É um texto simples. Mas é bem simples, com é bem fácil de entender. muito uso do Simple Present. E vamos começar, let's get started. Vamos lá, let's go. Quer ler ou quer que eu leia? Posso ler. Então, vamos lá. I am Beto. Passando aí Olha, pra ele saber. I am Beto. I am an English teacher and I have a big family. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Eu sou o Beto, aqui ó, verbo to be, eu sou, né? E eu sou professor, teacher de inglês. E eu, tá? Lembra que sempre a gente tem que mencionar eu, pronome, né? I have a big family. Ele diz aqui que ele tem uma grande família, certo? So I have a very busy daily routine, certo? Então aqui ele vai falar da rotina dele diária, ó. Vamos começar no nosso Simple Present, tá? Então eu tenho uma rotina ocupada, isso que quer dizer busy, tá? First, primeiro, I get up at 6 o'clock. Aqui ele tá falando que ele levanta aqui ó, nossa preposição. Pra falar de horário. Horário específico certinho aqui ó, 6 o'clock, 6 da manhã, ou 6 horas, né, 6 em ponto. Get washed and dressed and leave for work at 7:30. Então aí que ele fala, ele toma um banho, tá? Aqui ó, o getzinho aparecendo de novo. Toma banho, ele se veste e vai para o trabalho ó, aqui de novo a preposição, at 7:30. 7:30, tá? 7:30. I get to school at 8 o'clock. De novo aqui a nossa preposição para falar de horário. 8 da manhã, ele chega na escola. I prepare my lessons. Eu preparo minhas lições, tá? Minhas aulas e then I teach until noon. Então ele vai falar aqui que ele faz o quê? Que ele dá aula, né, antes do meio-dia. Na verdade, antes não, até meio-dia. Tá vendo aqui, ó, o nosso marcador de tempo aqui do present simples. E aí, the other teachers and I always, outro marcador de tempo, para vocês verem como o nosso textinho tá todo no simple present. Outros professores e eu sempre eat lunch and talk together in the teacher's room. O que ele está dizendo aqui? Que ele sempre come, nosso verbo aqui, almoço, né? Sempre comem o almoço, ou almoçam, né? No caso, pode ser também. E falam, né? Conversam juntos na sala dos professores. Aqui, ó, teacher's room, sala dos professores, certo? I teach again. Ele fala aqui que ele ensina, ele dá aula de novo, né? I teach again in the afternoon. Nossa preposição aqui, ó, in the afternoon. And then I correct my students' homework. E aí depois, gente, and then I correct my students' homework. Ele corrige, né, os trabalhos dos estudantes, tá? Os trabalhos de casa, homework, trabalho de casa, ou tarefa de casa. E
testes, tá? E provas, né? Testes, tanto faz. Depois, marcador de tempo. I get back home. Depois ele vai para casa, né? Ele volta para casa. I help my kids with their homework. Aí ele vai dar uma de pai, né? Vai ser pai nessa hora. E aí eu ajudo, I help my kids, né? Minhas crianças, meus filhos, com os seus, their, ó, possessivo, trabalho de casa, tarefa de casa, certo? I have 3 kids. Ele está dizendo aqui que eu tenho 3 crianças, 3 filhos, né? Pode ser também. In elementary school, que quer dizer teacher. Elementary school. Hã? A teacher Patrícia ali. Não, isso aí você tá no ensino fundamental. É, na escola fundamental. É que ela tava pensando em outra coisa. Né? Eu tô Peguei aqui. ela de surpresa. Eu nem almocei hoje, gente. Tô Oh, só meu fome. Deus. Matthew, aí que ele vai dizer o nome dos seus filhos. Matthew, John and Susie. Tem 2 meninos, né? Matthew, John e uma menina, Susie. Then I do some exercise. Depois eu faço algum exercício, né? Algum exercício. Eat, como, né? Janto, né? Eat dinner, quer dizer que aqui é jantar, tá? Então ele eat dinner, ele janta com a família dele. And watch TV before. E I watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. Então ele fala aqui, com a minha família, né? Ele vai jantar com a família dele, depois ele vai assistir TV, né? Antes de ir para a cama, mais ou menos às 10 horas em ponto, tá? We love to watch travel shows. O que ele está dizendo? Que eles amam, we love to watch, né? Assistir shows de viagem, né? Programas de viagem, ó, travel shows. Programas de viagem, né? I read in a bed for a few minutes before I fell asleep. Eu leio na cama por alguns minutos, a few, lembra lá, ó? Contáveis, incontáveis, I few minutes before, né? Antes de dormir, antes de adormecer. Ou seja, fall asleep. Exatamente. Bem ocupado esse homem. Aí você tem... Pera lá, deixa eu só apagar aqui pra gente poder depois voltar quando tiver pra voltar. E agora a gente vai fazer a correção, né? Certo, vamos lá. Vamos lá, correção da nossa primeira atividade. O que significa isso aí? Does he work in an office? Aí você tem aí respostas para essa pergunta. Resposta até com short answer, tá vendo? Certo. Yes, he does, na letra A. Então ele tá perguntando aqui. Eu coloquei o enunciado, a gente colocou o enunciado em inglês, mas dá para você saber o que significa. Does he work in an office? Ele Tá vendo trabalha aí, né? no escritório? Simple present. Does he work? Ou seja, does, qual é o nome dele? Does Beto work in an office? Letra A, letter A, yes, he does. Letter B, no, he doesn't. Letter C, it's not specified, não é especificado, será? Letra D, he sometimes does. E letra E, he does not work. O que eu falei tudo aqui? Quando eu falo yes, he does, é porque eu tô querendo dizer o quê? Sim, ele trabalha. Esse does aqui, a gente não comentou isso, mas os auxiliares no short answers, eles meio que assumem a tradução do verbo da pergunta. Se o verbo da pergunta é work, então aqui você está falando o quê? Sim, ele trabalha. Mesmo que o does não signifique trabalhar, inclusive não significa nada. Quando ele é auxiliar. Quando ele é verbo de tradução, ele vai ter ali verbo de ação, ele vai significar fazer, não se esqueça. Não, he doesn't, não, ele não trabalha, não é especificado. Ele às vezes, sometimes, eu não coloquei sometimes lá, não, né? Mas é o marcador de tempo. Ele é marcador de tempo, ele às vezes faz. Aliás, faz não, trabalha. Ou faz, né? Também nesse caso dá. Faz também. He does not work, ele não trabalha. Já pensou? Vamos ver. Qual é a resposta correta, teacher? Eu sei que é a letra C. Na verdade, é a letra... Opa, não. É a letra B, gente. A letra B. Não, he doesn't, ele não trabalha. É porque ele aliás, não, perdão, é a letra C. É a letra C. Perdão, mas na verdade, essa aqui, agora pensando, ela podia ser a B ou a C. É. Ela podia ser a B ou a C. Texto, né, ele onde não especifica, porque ele só fala que ele dá aulas. Ele é um teacher. A gente trabalha no escritório, né? A gente é professor e trabalha no escritório. A gente tem o nosso escritório aqui com os professores. Mais ou menos, é mais uma sala de professores, né? Se você por acaso colocou no he doesn't, não se sinta mal, porque realmente você sabe que o professor trabalha
em sala de aula, na Certo, grande tá maioria. certo, Então, mas como não está especificado, realmente a letra C. Foi C. mal. Letra C, resposta It's correta. not specified. Muito bem. E na 2, teacher? Does he eat lunch alone? Ah, lá no texto ele diz isso. Ele come o almoço ou ele almoça sozinho? O eat lunch, lunch não é lanche, tá? É um falso cognato. Almoço. É almoço. Então ele almoça sozinho? No texto ele fala, hein? Se ele almoça sozinho ou não. Letra A, yes, always. No. Sim, sempre. Letra B, no, he eats with his family. Não, ele come com a família dele. Letra C, no, he eats with other teachers. Sim, não, ele come com outros professores. Letra D, mesma coisa, não está Não especificado. E letra E, sometimes. vezes. Resposta correta é qual? Letra C, Gente, porque ele come com outro só professor. que Lá no detalhe, texto tá fala, sendo bem, né? tá sendo bem ruim isso. Vamos voltar lá, coloca ali na tela, por favor, porque a nossa animação sumiu, tá? Como a nossa animação sumiu, a gente agora vai ter que o quê? Marcar aqui pra vocês. Então, ficou Letra uma C? confusão? Letra C, resposta correta, tá? Certo. Aqui, a gente acabou de dar a resposta. Qual é a resposta correta? Letra C também. Como ele é professor, na hora do almoço ele está com o número de professores. né? Não sei por quê, porque deveria ir pra casa almoçar. Não sei por quê. Ah, mas tu sabe como é que é, né? Vida de É. professor. Come quantos professores? Vai que o horário dele é corrido. Na número 3, temos lá 3. Qual a forma afirmativa da frase? Olha aí. Does everybody know what is going on? Ah, essa é muito fácil. Ou seja, alguém sabe o que tá acontecendo, né? Você aí que talvez não tá entendendo nada, você tá assim, does everybody know Gente, tá what is muito going fácil on? essa. Tá muito fácil. Gente, é a afirmativa desta frase. Você tem aqui o auxiliar does, porque você tá falando de everybody ou everyone, que é aquela questão da totalidade. Certo. É mais de uma pessoa, mas é que nem o nosso... que nem o nosso agente, né? Que fala de mais de uma pessoa, mas tá no singular. E aí você tem apenas que fazer o quê? Esse does vem na sua frase afirmativa? Não como auxiliar. Só viria se ele fosse um verbo de tradução, verbo principal. O everybody fica agora em primeiro lugar, né? Porque é o sujeito, ele passa para o primeiro lugar. Esse aqui é o verbo, que é o know, e é nele que você tem que prestar atenção, que é ele que vai mudar. Certo. Qual vai ser a mudança dele? Ele faz parte da regra... Do terceira pessoa do singular, viu? Primeiro de tudo, porque a gente tá falando de everybody. Eu falei, everybody Isso. é singular, apesar de estar falando de mais de uma pessoa, E mas a é a regra- terceira pessoa. A regra é a geral, a terminação. Exatamente. Então, everybody, os verbos que vêm com everybody sempre virão com a questão de flexão verbal de terceira pessoa. Então, o know vai ficar com a flexão verbal de terceira pessoa do singular. E ele faz parte da regra o quê? Geral. Então, a resposta correta é qual? Everybody knows what is going on. Tela lá pra gente, por favor. A resposta é letra? Letra everybody knows. A primeira, letra A. Everybody knows what is going on. Ou seja, todo mundo sabe o que está acontecendo. Não é a B, porque não tem conjugação. Não é a C, porque aqui é uma negação. Isso. Não é a D, porque tem nada a ver Tá isso aqui. nada a ver, tá errado Nada a ver. mesmo. Na verdade, poderia até ser, se isso aqui não tivesse acontecendo. Eu posso usar o auxiliar does e do em frases afirmativas. Posso, ele vem mais ou menos assim, ó, do jeito que você tá vendo aí. Ô, Titi, me ajuda aqui. Do jeito que você tá vendo aí, ele pode vir, só que vai acontecer isso, sem o S, claro, vai acontecer isso quando você quer enfatizar. Everybody does know what is going on. Aí você tá Certo. enfatizando. Mas aí, para não causar confusão, não usa o auxiliar nessas frases afirmativas. Mas ele vem nessas situações. Na 4, a gente vai o quê? Agora, Passar as 4. frases dos tempos simples na forma negativa. E é a teacher que vai escrever pra vocês. Vamos lá, passar as frases dos tempos simples na forma negativa. Bora lá que o tempo tá acabando. Facinho. Vamos lá, gente. Letra A. Letra A vai ficar como? I am. Por que eu vou continuar com o verbo to be? Lembra, o verbo to be não vai ser usado com auxiliar do e does. Ele é autossuficiente. Então, I'm not... Você precisa da sua negação e você repete o resto da frase. Gente, eu não vou Certo. escrever o resto da frase, tá? Você repete. I am not very anxious today. É assim. Agora, da B, a C e a D, você não tá trabalhando com o verbo to be, como você pode perceber. É uma interrogativa. Do people come here on Sunday? Ou seja, como é que vai ficar? Permanece o do, só que vai mudar de posição. People, que é o sujeito, passa pra frente. Certo. Do vem pra cá. Com o not, pode ser junto ou separado. Eu vou colocar ele
junto para ficar mais prático. Então, people don't come here on Sunday, certo? Gente, tá muito ruim, tá? Peço desculpas, mas é porque tem algum erro aqui nessa situação. People don't come, que é o meu verbo principal, come. Certo. Here on Sunday. As pessoas não vêm aqui no domingo. Na letra C, she cries every time she leaves her city. Ela chora toda vez que ela sai da cidade. Então, she doesn't. Por que doesn't? Porque a gente está falando de terceira pessoa do singular. Ou she does not. Cries. Agora você tem que prestar atenção. Na terceira pessoa, no negativo e na interrogativa, você não vai colocar o verbo assim. Ele volta para sua forma normal, base, sem o to. Lembra lá que é cry com Y. Não vai ter esse IES, tudo bem? Lembre disso. E na D, Bruno drinks tea at breakfast. Ou seja, Bruno doesn't drink. Ok, o verbo volta também para sua forma normal na frase interrogativa, assim como negativa. Ali, é porque a gente está fazendo negativa aqui porque o verbo não tem nenhum tipo de... Gente, tá muito feia a minha letra, peço desculpas para vocês por esse infortúnio. Bruno doesn't drink tea at breakfast. O Bruno não bebe, não toma o chazinho aí no café da manhã. Passamos bastante o tempo, né? Peço desculpas. Eu sei que vocês, professores presenciais, têm outras matérias para passar, mas acontecem certas coisas que a gente tem que, né? Mas é isso, gente. A aula, acredito que tenha sido uma aula... Vamos lá, né? Coloca aqui, expande aí, diretor. Tem sido uma aula proveitosa para vocês. Simple Present é um tema fácil. Vamos continuar na aula que vem falando sobre eles. And that's it. Hello.